Olá, olá! Estamos de volta com mais um episódio do Podcast. Quem fala é Luiz Pedroso, cientista político, e junto comigo... Gabriel Meira, professor. Hildo Alegria Filho, contador. Os temas tratados são apenas opiniões dos participantes e não representam a posição de suas oficinas e ou da ordem. Querido Bode ouvinte, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube ou no Spotify, pedimos a gentileza de se inscrever. Assim você vai ser notificado tão logo a gente poste os novos episódios do podcast. O episódio de hoje é para falarmos sobre simbolismo. E eu vou começar lendo um textinho curto, já provocando o Hildo ao seu primeiro comentário. Somos nós que plasmamos o mundo com nossa atividade simbólica. Somos nós que criamos e fazemos mundos em nossas experiências. Logo, a criação do mito, da religião, da linguagem, da arte, da história, são todos símbolos que nos realizam como seres humanos e somos nós que engendramos esses mundos, criando significados baseados em nossas experiências dentro de uma estrutura social e cultural. Hildo, que bela reflexão para começar a tratar do assunto de simbolismo, hein? Essa reflexão ela veio muito a calhar. Sempre tem umas pensadas assim no início muito boas. Porque assim, dentro do simbolismo a gente precisa entender que esse programa, o estudo do simbolismo, ele é uma consequência de tudo que a gente já tratou até aqui. A gente já tratou do Salmo 123, vícios e virtudes, Salmo 123, vícios e virtudes, ritos e rituais, e outro que é aí que eu não vou lembrar, que nos traz o seguinte: tudo isso são maneiras que guardam conhecimento. Então, quando tu falou ali que é a nossa maneira de interpretar, a nossa maneira de ver a coisa, quem dá o valor para aquilo somos nós. Então, quanto maior o nosso manancial de estudo filosófico, teórico, teológico, quanto mais político, mas político no sentido amplo da coisa, maior a gente vai conseguir dar valor e dar sentido aos símbolos. Então, quando a gente propõe aqui nesse podcast simbolismo, não é um simbolismo simples e mecânico. Esse quadro é isso, compasso é aquilo. Não, é o estudo dos símbolos. E símbolos é o pilar de uma sociedade. Tudo é simbólico. A relação entre pai e filho, a relação entre marido e mulher, a aliança que se usa no dedo, é um conjunto, uma sociedade ela é construída por seus símbolos. Então nós precisamos valorizar e interpretar eles. Essa é a grande sacada. E faz todo sentido essa tua reflexão inicial. E é muito interessante, Hildo, que há alguns pensadores que falam que nós deixamos de ser, ou que nós, na verdade, nunca fomos animais racionais, mas que nós fomos e somos animais simbólicos, justamente trazendo a ideia de que nós utilizamos a nossa experiência através de símbolos. Foi o que você colocou. Tudo é simbólico. É muito interessante isso, porque Jung fala, né, que antigamente era o homem primitivo e quando o homem foi evoluindo, esse primitismo dele, que não era algo de ser primitivo, e sim de viver com os sentimentos e com o espírito e conexão com a natureza, então o homem passa a ser o seu estado intelectual, e quando ele passa por esse estado intelectual de ter que dar sentido às coisas de uma forma mais precisa, ele deixa esse lado oculto dele, esse lado espírito dele, e passa a ser mais racional, né? E aí se perde essa questão dos simbolismos. E também, ainda citando Jung, ele fala que uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Então é exatamente aquilo, né? O que aquele símbolo representa para mim não necessariamente é o que ele vai representar para ti. Então, cada um vai ter aquela interpretação única do símbolo. Eu me recordo muito
de uma instrução de aprendiz, na qual, bom, quase todas as instruções de aprendiz maçom, elas trabalham muito essa questão da alegoria, do simbolismo. E eu me lembro de uma instrução em que, discutindo os símbolos, eu trouxe a questão do que o pentagrama representa para mim, ou simboliza para mim. E aí, ao escrever isso, eu falava, putz, eu estava no Marrocos e a bandeira do Marrocos é um pentagrama, e saindo de um momento frio, gelado, onde eu estava estudando pra caramba, onde a chuva no Reino Unido me incomodava. E, cara, eu fui passar uma semana no Marrocos. O sol tinha um simbolismo. A cultura marroquina tinha um simbolismo. E quando eu lembro do pentagrama, para mim, o símbolo do pentagrama, ele não me remete a qualquer outro significado ou qualquer outra demonstração de razão ou de sentimento, a não ser o calor, o sol do Marrocos. Então, quando tu colocas nessa questão a nossa experiência, ou nós damos significado aos símbolos, isso me remete diretamente a essa instrução, a esse momento. Claro, mas assim, ó, sensorial, porque tu tem uma experiência sensorial, tu entendeu? Tu passou na pele isso. E a questão do sentido, ele é muito mais viva, eu ia dizer mais sensível, mas sentido sensível é um pleonasmo, mas ela é muito mais viva. Mas conforme tu começar a baixar a cabeça e for estudar o pentagrama, for estudar toda a parte matemática do pentagrama, toda a parte da construção, toda a parte da proporção áurea, tudo aquilo que compõe de fato o pentagrama, tu vai começar a expandir essa tua visão. Então, e aí entra o que eu queria dizer. Exato. A vantagem do simbolismo é que ela é expansível. Tu vai expandindo a tua visão conforme tu vai estudando e conforme tu vai vivenciando e conforme tu vai interpretando. A grande sacada para mim é assim, se a ordem é uma escola onde tem os seus valores ilustrados por símbolos, quanto mais eu entender dessa ilustração e quanto mais eu ver valores nessa ilustração, mais eu vou conseguir ver valores aqui fora quando eu olhar esses símbolos aqui fora. E mais eu vou conseguir fazer o caminho reverso. Quando eu precisar, onde eu sentir dificuldade, onde eu precisar me alicerçar nesses valores, eu vou ver a imagem e aquilo vai me remeter ao que eu preciso. É mais ou menos uma via de mão dupla. Quando eu estudo aquilo que eu vejo, eu incorporo a mensagem daquilo. Quando eu preciso daquela mensagem, eu visualizo. Aquilo ali é como se fosse um guia rápido. É como se fosse uma carga rápida do quê? Do valor que nós estamos estudando. Então, se a ordem é simbólica, mas sobretudo, se a vida humana é simbólica, quanto mais eu aproveitar a ordem para estudar os símbolos, para estudar isso de maneira honesta e, sobretudo, de maneira particular à minha pessoa, na minha realidade, mais eu vou conseguir entender e mais eu vou conseguir interpretar aqueles símbolos en passant. Eu gosto de dizer que, às vezes, um engano pode ser um sinal. As pessoas dizem, mas não, cara, é alguma coisa, é um sinal. A diferença é como eu lido com aquilo. Então, quando tu começa a entender esses pequenos símbolos que a vida te dá, eu peguei uma rua errada e achei aquilo que eu precisava. Cara, não é que isso seja providência divina, mas será que de fato tu não está mais sensível e mais propenso a aproveitar as chances quando tu começa a estudar os símbolos? Então, quanto mais isso foi só uma ilustração, mas quanto mais tu começa a te apropriar dos símbolos e do simbolismo, ou seja, a lógica daquilo que os símbolos nos traz, mais tu começa a incorporar os valores deles. Eu concordo muito com o que o Wildo falou, mas também concordo muito com o que o Luiz falou.
A gente estava lendo Jung agora há pouco, né? Jung fala muito disso, né? Da conexão espiritual que tu tem que ter com aquilo. E ele diz assim que o que era espírito identifica-se atualmente como intelecto. Degenerou até chegar aos limitados pensamentos egocêntricos do homem. A energia emocional expressa na imagem do Pai Nosso desvanece na areia de um verdadeiro deserto intelectual. E aí depois ele fala assim, que acabou-se o contato com a natureza e com ele foi-se também a profunda energia emocional que essa conexão simbólica alimentava. Essa enorme perda é compensada pelos símbolos. Eles nos revelam a nossa natureza original com seus instintos e sua maneira peculiar de raciocínio. Então, assim, quando o Luiz fala que quando ele vê o pentagrama, ele lembra daquela experiência sensorial que ele teve no Marrocos, aquela energia que ele sentiu, aquela conexão que ele sentiu com aquele lugar, eu acredito que esse também é um dos princípios do símbolo, né? Que o símbolo nos proporciona isso, assim como estudar o símbolo a fundo na sua parte mais teórica também nos amplia esses horizontes, né? Acredito que se nós trouxermos um pouquinho do que o Hildo colocou com o que eu expressei e o Gabriel complementou, é aquela utilização do símbolo como um fio condutor do sentimento e da razão. Nós acabamos por fazer muito uso do símbolo no nosso dia a dia. Nós acabamos nos apropriando disso, do uso de alguns símbolos, tanto no dia a dia quanto em questões intelectuais. O Gabriel, professor, utiliza muitos símbolos na sala de aula, a própria linguagem, ela acaba sendo um símbolo. E isso traz essa relação do sentimento com a razão e a transferência da mensagem que é feita através dos símbolos e dos simbolismos. Então a gente pode pegar um pouco da ordem, como isso funciona no dia a dia e no desenvolvimento da sociedade de um modo geral, porque estudar os símbolos também é estudar as relações sociais. Isso é muito importante porque eu acredito que os símbolos estejam muito inseridos dentro de uma sociedade, não necessariamente da sociedade como um todo, e sim de nichos da sociedade. Por exemplo, os símbolos judeus, para mim, tem muito menos significado do que para um judeu. Os símbolos, católicos, cristãos, têm muito menos significado para mim do que para um cristão, né? Assim como a bandeira da Arábia Saudita tem muito menos significado para mim, tem muito menos simbolismo para mim do que a bandeira do Brasil, por exemplo, né? Então, acredito que dentro do nosso nicho da sociedade em que nós estamos inseridos, existem sim esses símbolos e eles são, por vezes, difundidos em massa, por vezes eles são mais individualizados. Tenho certeza que tu pode perguntar para 50 cristãos o que representa a cruz para eles, que eles vão te dar, no mínimo, 2 respostas diferentes, né? Porque apesar daquele símbolo ser o símbolo da salvação, ele é o símbolo do sacrifício de Deus por nós, ele é o símbolo do próprio Deus, existem diversas interpretações em cima dele, mesmo dentro de uma mesma sociedade. Exato, e quando tu falou assim, cara, eu ainda penso mais, assim, os símbolos, eles estão por toda parte, eles são a base, eles são o pilar da sociedade. Por quê? Porque senão elas iam ser simplesmente emblemas, e a gente tem que separar as coisas. O que não tem carga de conhecimento é um emblema. Então, por exemplo, se eu fizer assim, eu posso estar falando ou simplesmente num telefone. Assim que eu tô falando é o hang loose do lado da mão. Eles ficam tudo rindo pra mim. Muito obrigado por compartilhar o que é o assim. Se eu fizer o símbolo de um telefone, falar, eu posso estar pedindo simplesmente um telefone ou posso estar falando sobre comunicação. Se eu estiver falando só sobre um telefone, aquilo não é um símbolo, aquilo é um emblema. Se eu estiver falando comunicação,
Aí não, aquilo é um símbolo, porque ele tem todo um valor por trás de se comunicar. Então, a antítese do símbolo é o emblema. Então, o estudo do símbolo nos permite, inclusive, diferenciar o que nós temos como emblema e o que nós temos como símbolo. O escudo do meu time de futebol é um emblema. Alguns torcedores transformam aquilo em símbolo. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado. Quando eu transformo um emblema em um símbolo, quando eu elevo um emblema de patamar, e quando eu rebaixo um símbolo pela minha pobreza de um símbolo para um emblema. E é muito interessante como o símbolo e a ritualística estão muito interligados, né? Porque quando falávamos de ritualística e rituais no outro podcast, a gente falou que precisava ter um conhecimento profundo daquilo para aquilo fazer sentido para ti. E eu dou como exemplo, por exemplo, a abertura do livro da lei dentro de uma loja. O livro da lei é o símbolo do sagrado dentro da loja. E toda a ritualística de abertura que demanda o livro da lei, né? Eles estão intrinsecamente ligados, eu acho sensacional. Desculpa, Eudo, por que vocês acham que os símbolos despertam tanto interesse, principalmente quando se fala em símbolos da maçonaria ou símbolos de alguma outra ordem? Por que isso desperta tanto interesse da sociedade de um modo geral? Porque, na verdade, o símbolo só é símbolo quando se conhece significado, senão a gente está falando de emblema. Então, quando a gente vê um emblema que eu não conheço significado, eu quero entender aquilo para entender por que algumas pessoas enxergam naquele emblema um símbolo. Então, a questão é essa. Quando eu começo a ter um senso de escassez, eu começo a fazer com que a curiosidade ou o preço ou qualquer outra coisa que é escassa, ela se valoriza. Ou melhor, ela se aquece. Não vou falar valoriza, porque daí as pessoas vão ligar a preço. Não é isso que eu estou falando. Então, quando eu tenho um emblema que poucos conhecem o significado, mais atiça a curiosidade daqueles que não conhecem o significado. E aí a gente vai cair naquilo que o Meirinha falou. Um símbolo, um emblema que eu não conheço o significado tem muito menos valor para mim. Eu trato aquilo como um emblema e não trato como um símbolo. Então a questão é essa, quando a valorização a curiosidade em torno dos símbolos da maçonaria se dá pela escassez, ou melhor, pela falta de conhecimento daquele símbolo. Aí gera todo um frisson. As pessoas querem entender por que algumas pessoas veem naquele emblema um símbolo. Desculpa, Eudo. E o mais interessante é que algumas dessas mesmas pessoas que têm essa curiosidade de saber, quando entram e não conseguem absorver toda a ritualística, todo o ritual, todo o simbolismo, elas acabam abandonando, né? Então, aquilo não entra nelas, elas não conseguem sair da caixa e absorver todo o conhecimento. É que Meirinha, é difícil, tu sabe, eu sei, ele sabe, o amigo bode ouvinte que nos ouve sabe, é difícil pra cacete estudar simbolismo, porque tu fica preso, e aí a gente precisa expandir a visão, a gente tende a ficar preso em definições curtas e decoradas. O esquadro é isso, o compasso é aquilo, o piso mosaico é aquilo outro. Quando, na verdade, o esquadro, o compasso e o piso mosaico dão tratados enormes. Por quê? Porque a gente deve ir agregando outras facetas de conhecimento. Não é simplesmente o conhecimento do manual ritualístico. É o conhecimento arquitetônico, é o conhecimento das cores, é o conhecimento da formação, é o conhecimento da formação das artes liberais. E aí, quanto mais conhecimento vai agregando, conhecimento teológico, em que ponto aquilo está referenciado ou não no livro da lei, em que ponto aquilo foi inserido ou não pela história. Então, quanto mais tu vai agregando conhecimento e camadas de conhecimento naquele símbolo, mais ele vai ficando rico.
Então, voltando ao pentagrama do Marrocos, o pentagrama do Marrocos é do Marrocos porque tu tem uma camada de conhecimento muito, muito sensível. Mas se tu parar e estudar a proporção áurea, se tu parar e estudar astrologia, se tu parar e estudar astronomia, se tu parar e estudar matemática, esse mesmo pentagrama ele vai ganhando outras camadas. Tu não vai perder a camada de sensibilidade. Exato. Tu vai continuar te lembrando do Marrocos, mas tu vai conseguir fazer outras ligações em cima do pentagrama. Tu vai conseguir fazer outras conexões. E, na verdade, nós discutimos muito isso aí, o Erinho, o grande prazer da ordem é quando tu começa a costurar esses conhecimentos. E é exatamente isso. A dificuldade toda que eu vejo é da pessoa entender que tem que vir dela esta vontade de procurar, tem que partir dela essa curiosidade, e a partir do momento em que tu inicia os estudos realmente dentro e as coisas vão se encaixando, é absurdo, é sensacional, é mind-blowing. Então, assim, a lógica é costurar conhecimento é um trabalho do Peru, porque isso só vai se coroar quando tu estiver sozinho, pensando e tomar uma decisão baseada num símbolo. Porque não adianta nada, é absolutamente estéril, como diz um irmão querido da loja, eu entender, eu passar horas estudando símbolos, eu começar a identificar eles na minha vida. E aí não é paranoia, tá? Não é tu olhar o sinal de preferência do trânsito e dizer que ele tem um delta. É entender os símbolos da sociedade, entender os símbolos, por exemplo, se tu vê a deusa Têmis, tu entender todo o conceito de justiça simbolizada na deusa Têmis. Quando eu trato as colunas como colunas, eu tenho uma visão, eu tenho um símbolo materialista. Quando eu trato as colunas como portal, eu tenho uma interpretação espiritual, esotérica, como se diz. Como tu vai tratar as colunas, velho? Vai depender de ti. Só que tu só vai conseguir tratar as colunas como esotéricas no momento em que tu estudar esoterismo, quando tu vai estudar portal, estudar o estado que tu tá e o estado para onde tu deseja ir, porque só faz sentido ser portal se ela te transferir de estado. Exato. Não, e faz parte desse processo de apropriação, né? Então, quando a gente começa a ter os bate-papos simbólicos, quando a gente começa a falar sobre simbolismo, é identificar um conhecimento que não é que está oculto, ele está ali. Ele está visível. Só que só vai ter valor para quem tem identificação. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se apropria e racionaliza em cima das experiências vividas, mais eu ganho a outra parte de uma infinidade de símbolos que estão no mundo. E eu não vou entrar em detalhes, até porque eu estou longe de ser um conhecedor dessa psicologia analítica do Jung, que o Gabriel trouxe agora há pouco, mas ele também fala um pouco nisso, nessa questão do signo, que é algo que significa, e do símbolo, do simbolismo, que ele não necessariamente é só uma imagem, e a gente tem às vezes esse preconceito de que tem que ser uma imagem. Mas eu vou perguntar uma outra história. O olho, quando a gente fala em olho, ele pode significar o quê? Um órgão do corpo humano, enfim. Mas o olho de Horus, por exemplo, ele tem alguns significados, ou ele pode adquirir alguns significados, como para mim, ele adquire significado de proteção. Então eu tenho uma tatuagem no braço que é um olho de Horus, que significa proteção, e eu acredito que aquele simbolismo do olho de Horus é isso. E vivo com isso. Da mesma forma que o olho adquire para a maçonaria outros significados, para outras filosofias ou religiões, ou outros significados, a depender do que a gente está tratando, do ponto de vista, da apropriação, das experiências, e é o que a gente vem tratando ao longo desse podcast. E a questão da gente, cara, se tu parar para ler um livro sobre o Egito Antigo, e a origem do olho de Horus, tu vai receber mais 50 mil significados. Exatamente, desde os matemáticos até os esotéricos. E aí pegando o símbolo de olho de Horus, tu vai acrescentar uma camada. Puxa, que legal, eu não sabia que ainda tinha isso. E aí um dia tu vai estar na rua e alguma coisa vai te acontecer e alguém vai dizer, pô,
que legal essa tatuagem. E aí, através de uma experiência, tu vai ter um terceiro. E aí, conforme tu vai estudando, te apropriando e vivendo aquilo ali, e não deixando simplesmente uma marca na tua pele, não refletindo sobre ela, não valorizando o momento em que tu fez ela, não valorizando a dor da tatuagem, ou seja, tu vai esvaziando ela ou preenchendo ela de símbolos. Tu vai transformando ela num emblema ou promovendo ela a símbolos. Voltando um pouquinho na história do olho, já dizia o poeta, né, que os olhos são a janela da alma. Foi a primeira coisa que eu lembrei. O olho, ele tem muito significado, tanto que como é que tu demonstra respeito por alguém olhando a pessoa nos olhos? Como é que tu demonstra submissão para alguém abaixando o olhar, né? Então, o simbolismo do olho é imenso. Já chega a hora de começar a nos despedirmos. Calma aí que eu tenho a última colaboração, que é interessantíssima sobre simbolismo, eu deixei para o final. Vai fundo, então. Em 1893, o poeta Cruz e Souza lançou Missal e Broquéis. Essas duas poesias são parte de uma escola de literatura chamada simbolismo. Olha só que curioso. Então chegou o momento de podcast da minha cultura. As características do simbolismo falam sobre aspectos místicos, espirituais, intuitivos, transcendentais numa literatura. Percebam que eu deixei para o final justamente isso, porque eu sabia que uma coisa ia tocar na outra. A escola simbólica de literatura nada mais é do que uma grande aula de simbolismo, porque tudo que nós falamos aqui é as características da escola simbólica de literatura. E aí eu queria terminar minha parte com um poeminha simbólico de Cruz e Souza, se os irmãos me permitem. Com certeza. A morte. Ó, que doce tristeza e que ternura no olhar ansioso, aflito dos que morrem, de que âncoras profundas se socorrem os que penetram nessa noite escura, da vida aos frios véus da sepultura, vagos momentos trêmulos decorrem, e dos olhos as lágrimas escorrem, como faróis da humana desventura. Desce então aos golfos congelados os que na terra vagam suspirando, com os velhos corações tantalizados. Tudo negro e sinistro vai rolando, barato abaixo, aos ecos soluçados do vendaval da morte, ondeando, uivando. Essa é uma poesia de Cruz e Souza, um dos nomes do simbolismo, junto com Alfonso de Guimarães, e que resume bem a escola simbólica. E com essa poesia eu me despeço, deixando um beijo e já recomendando Cruz e Souza e Alfonso Guimarães como a recomendação do bode. Deixa eu fazer um agradecimento aqui antes de me despedir. Queria fazer um agradecimento ao meu amigo Fabrício, que atenciosamente me emprestou a interface de áudio dele para que eu pudesse usar o microfone hoje no qual falo. Espero que esteja um som muito melhor pro bode ouvinte aí. Estamos tentando... Essa voz de Cid Moreira é dele, galera. Estamos tentando... Tem efeito ali, hein? Tem efeito ali, não quis dizer nada. Meteu efeito. Estamos tentando melhorar a qualidade do áudio. Então, Fabrício Roglio, muito obrigado. Ele nos segue aí no YouTube também. Façam como eles, sigam. E muito obrigado. Era isso, pessoal. É sempre um prazer conversar com os irmãos. O Wildo colocou um final assim super poético, bonitinho, uma coisa bonita. Podia ter encerrado o programa ali, né? Como não encerramos, eu vou pegar uma deixa do Gabriel e falar: pessoal, a gente está gravando os podcasts de casa, nesse momento de quarentena, cada um no seu computador, usando equipamento, e a gente está tentando buscar melhorar essa qualidade para todo mundo. Então, assim, o Gabriel tentando com o microfone, a gente tentando ler mais sobre os conteúdos, discutir mais os conteúdos com vocês, e é bem legal que vocês participem e construam esse podcast conosco. Então eu falei isso para
fortalecer aquela ideia de comenta no YouTube, manda um e-mail para a gente, sugere um tópico de discussão, porque essa construção ela é coletiva e está acontecendo neste momento. Fica aqui então um abraço, Hildo, um abraço, Gabriel, um abraço aos nossos bode ouvintes, em especial ao Rony Leme, que nos encaminha e-mails com sugestões e comentários direto, e nós muito agradecemos. Queridos, um abraço, boa semana e até o próximo episódio do podcast. Beijo, 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 beijo.